Fala galerinha, quem tá falando com vocês é Adriano Marques e hoje a gente vai dar continuidade na aula de estatística com medidas de centralidade. Bom, na aula passada a gente estava falando de elementos básicos como população, amostra, variável quantitativo, qualitativo, elementos básicos que a gente tem que ter a noção. E agora a gente vai falar sobre elementos, medidas de centralidade. Quais são elas? É a famosa média, moda e mediana. Elementos que a gente usa para encontrar as medidas de centralidade onde a gente vai ter. Bom, a gente vai iniciar com a média, né? A gente tem aquela famosa e muito conhecida como média aritmética. Bom, como é que é a média aritmética? Eu vou colocar o termo como ele é propriamente dito aqui. A média aritmética, você vai pegar os elementos, somar eles e dividir pelo número de elementos, certo? Como assim, Adriano? Não estou entendendo. Vamos dizer que eu tive as seguintes notas. Eu tive as notas 10, 7 e 4. E eu quero saber qual é a minha média. Bom, vamos lá. Se eu tenho 10, 7 e 4, eu tenho 3 notas. Então a minha média vai ser 10 mais 7 mais 4. E eu vou dividir isso pelo número de elementos que eu tenho. 3. Então eu vou ter aí, a minha média vai ser 17 mais 4, dá 21. Dividido por 3, cheguei na minha média 7. Que para muita gente isso aqui tá legal, mas para outros não. Então a média aritmética trabalha com isso daí, né? Você vê um caso que você não potencializa o valor de cada etapa, elas vão ter o mesmo valor, né? Então, em média ficou com 7, mas você vê que teve uma diferença aqui. Bom, o outro tipo de média que a gente pode encontrar é a média aritmética ponderada. Como é que é a média aritmética ponderada? Bom, a média aritmética ponderada, ela trabalha com um sistema de pesos, certo? O sistema de pesos é bem simples. Você vai ter a nota, o valor vezes o seu peso, mais o segundo valor pelo seu peso, e você consegue valorizar certas etapas. Vamos fazer da seguinte maneira. Vamos colocar as mesmas notas que trabalhamos, certo? Eu tenho as notas 10, 7 e 4 e eu vou ter pesos específicos. Para minha primeira nota eu tenho peso 4, para a segunda nota peso 5 e para minha terceira nota peso 6. Isso quer dizer o quê? Quem é mais valorizado? A minha terceira nota. Vamos ver o que acontece com a pessoa que tem isso. O sistema de média aritmética ele é nota vezes o peso mais a nota vezes o peso sempre seguida, dividido pela soma dos pesos. Então, nesse caso, eu vou ter minha média aritmética ponderada, ela vai ser 10 vezes 4 mais 7 vezes 5 mais 4
vezes 6. Isso tudo dividido por 4 mais 5 mais 6. Então eu tenho que a minha média ponderada vai ser 40 mais 35 mais 24. Isso tudo dividido por 15. Somei aqui, né? Bom, somando aqui em cima, eu vou ter 75 com mais 24, eu vou ter 99. Dividido por 15. Bom, e aí eu vou ter 99 dividido por 15. 99 dividido por 15, se eu não estiver enganado, é 6,6. Então, vamos voltar com a informação anterior da média aritmética? Na média aritmética, as mesmas notas, ele teria média 7. Mas agora, como eu tenho uma média ponderada, eu consigo valorizar, dar mais valor a certas etapas. E a etapa que foi, coincidentemente, foi a que ele tirou a menor nota, ele ficou com a nota abaixo, né? Então, é muito importante ter noção da média aritmética e a média aritmética ponderada, certo? Então, depois de a gente falar das médias, né, que vamos trabalhar, tem outro tipo de média? Tem média harmônica, tem a média geométrica, né? Mas não vamos falar dessas médias. Vamos ficar só com a média aritmética e a média aritmética ponderada. Média geométrica e média harmônica pode ficar para um outro momento. Bom, depois de a gente falar de média, a gente vai falar de mediana. Mediana é uma coisa bem simples. A mediana, você vai querer encontrar qual o elemento que está no meio, certo? Como assim? Vamos lá. Eu tenho duas possibilidades. Quais são as minhas possibilidades? Nos meus elementos eles terem quantidade ímpares, ou meus elementos eles terem quantidade pares. Como assim, Adriano? Vamos dizer, eu tenho duas distribuições de elementos. Vou botar aqui. Pronto. E eu tenho esta aqui. Como é que eu posso verificar quem é a minha mediana? Bom, aqui em cima eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. É uma quantidade ímpar, né? E aí, quando eu tenho uma quantidade ímpar ou par, eu vou fazer o seguinte. Para encontrar a quantidade de elementos, eu vou fazer o número de elementos mais 1 dividido por 2. Se eu tenho 9 elementos, a minha mediana vai ser 9 mais 1 sobre 2, que vai ser 10 sobre 2, que vai ser o meu quinto elemento. E vocês vão ver o seguinte, se eu for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, esse elemento aqui é a minha mediana. Eu vou ter 4 elementos num lado e 4 elementos no outro lado. Então, é um elemento do meio mesmo, certo? E então, assim, como é que eu faço se for quantidade ímpar, né? Se for ímpar, eu pego o meu elemento que vai ser mediano, ele vai ser o meu número de elementos mais 1 dividido por 2, como eu fiz. E se for par? Bom, se for par, o que eu posso fazer?
Se eu vou fazer a mesma coisa, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10 elementos. Se eu for fazer n mais 1 sobre 2, eu vou ter 10 mais 1 sobre 2, eu vou ter 11 sobre 2, que vai ser 5,5. Ele me dá uma ideia correta, que ele vai estar entre o quinto e o sexto elemento, certo? Que é o que ele diz. Ele vai estar entre o quinto e o sexto elemento. Eu pego a quantidade de elementos dividido por 2, né, que seria 10, dividido por 2 é o quinto. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou somar e dividir por 2. Eu pego o meu quinto e o meu sexto elemento. Então eu vou fazer 16, no caso 15, mais 16 dividido por 2. Então eu faço uma média aritmética dos dois elementos que estão centrais. Faço 15 mais 16 dividido por 2, 15 mais 16 dá 31, dividido por 2 vai ser 15,5. Ah, mas vai ficar esse valor? Sim, vai ficar esse valor sim. Então eu faço a média aritmética quando o número de elementos for ímpar, eu somo mais um número de elementos e divido por 2. Quando ele é par, eu pego o número de elementos, né? E eu vou encontrar o elemento entre 2. Faço a média aritmética dos dois elementos centrais. Moda. E o que vem a ser a moda? Bom, eu não sei se aconteceu alguma vez com vocês, mas quando você vê pessoas com a roupa repetida, né, já dizem, até tem algum meme que fala que a pessoa que se veste na Renner ou na CIA tem o chamado gêmeos, né? Não gêmeos biologicamente falando. É aquela galera que usa a mesma roupa no mesmo lugar. Você vai para uma festa, tá andando e você acha que tá abalando e você tá com a mesma roupa. Mulheres têm horror isso. Homens não ligam muito com isso não. Mas acontece. Então, o que é a moda? A moda é o elemento que se repete mais, certo? Então, nesse caso, se eu for analisar aqui, nessa sequência aqui, quem é a minha moda? Poxa, eu tenho o número 20, ele só repete uma vez. 21 também. O 22 ele repete duas vezes. 23 uma e o 24 ele repete 3 vezes. É então a minha moda. Moda é o elemento que se repete mais. Aqui no caso, quem é que se repete mais? O 16 ele se repete 3 vezes. Então, o 16 ele seria a minha moda. Ah, Adriano, tem algum... Eu posso ter uma frequência que seja... Não tem elemento que se repete? Sim, você pode ter uma frequência chamada amodal, né? Ela não tem elementos repetidos. Eu posso ter uma frequência que tenha elementos, sei lá, com 5 elementos repetidos, só que seja 2, por exemplo. Se eu tivesse aqui 22, 22 e aqui fosse 22. Sim, eu teria uma frequência bimodal, né? Que eu tenho duas modas. Eu posso ter 3 ou mais modas. Isso não tem problema nenhum. O que eu tenho que lembrar é: a moda é o elemento que se repete mais na frequência. E uma coisa que é muito importante para você encontrar a mediana: a frequência tem que estar organizada. Vocês estão vendo que está todo organizado em ordem crescente, ou poderia estar em ordem decrescente. Mas teria algum problema eu fazer a média sem organizar? Não. Teria algum problema eu encontrar a moda sem organizar? Também não. Mas a mediana teria um problema? Sim.
teria um problema porque eu tenho que organizar. A gente sempre trabalha com um rol em ordem crescente. Para o vídeo não ficar tão longo, eu já deixei ele organizado. E aí a gente encontra a nossa moda. Mas não tem como encontrar a moda sem estar organizado. Esses três elementos, média, moda e mediana, frequentemente caem no Enem. E atenção, se você quer saber a média, basta você somar e dividir pelo número de termos. Se for uma média aritmética, simples, né? Se ela for uma média aritmética ponderada, aí você tem que multiplicar pelo peso e e dividir pela soma dos pesos. Mediana organiza o rol, a frequência em ordem crescente ou decrescente. E aí você verifica se o número de termos é par ou ímpar. E a moda verifica o elemento que repete mais. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado. Então, muito obrigado e tchau!